Basta você entender que uma procedure ela vai executar um código, como se fosse um objeto que dentro dele vai ter um código ali, um script, que você deseja que execute. Então, quando você roda a procedure, ela vai executar aquele código que está dentro dela, beleza? Aí, o que é essa procedure que eu coloquei o nome dela aqui, ó, de sp underline log job? Dentro dela, qual que é o script que eu quero que ele execute? Eu criei uma variável aqui, coloquei que é uma variável do tipo numérico, inteiro, e ela vai começar com zero. Então, dentro dessa variável aqui está zero, beleza? Aí, o que vai fazer depois? Ele vai criar um loop. Enquanto o valor dessa variável for menor do que 100, ele vai entrar aqui dentro desse loop e ele vai dar um print, ou seja, ele vai escrever para mim a seguinte mensagem: Brasil Hexa 2022. Vamos torcer aí para o nosso Brasil, para a nossa seleção brasileira. Então eu quero que ele escreva para mim a frase Brasil Hexa 2022. Depois que ele escreveu, ele vai pegar a variável, que na primeira vez está com zero, vai acrescentar mais um, ou seja, ela vai ficar com o valor 1. Aí vai voltar aqui para a parte de cima. 1 é menor que 100? É, então vai escrever de novo. Aí vai acrescentar mais um, agora ela vai ficar com 2. 2 é menor que 100? É, então vai escrever de novo. Ou seja, ele vai escrever aqui para a gente até que a variável seja um valor maior ou igual a 100, beleza? Então, nada mais é do que eu quero que ele fique escrevendo para mim aqui a mensagem Brasil Hexa 2022, beleza? 100 vezes ele vai fazer isso. Depois que ele executar esse cara, eu quero que ele faça aqui esse select. O que é esse select? Eu quero que ele divida 1 por 0. Caio, mas divisão por zero não existe. Justamente, eu estou forçando um erro aqui para que o SQL estoure uma mensagem de erro para mim, beleza? Eu vou então criar essa procedure, ó, vou executar ela, selecionei toda, vou apertar F5. Estou usando aqui, antes da gente começar aqui a execução, estou usando aqui uma base chamada DB, iniciativa DBA, dentro da minha instância do SQL Server 2022. Então vamos lá, eu vou executar dentro dessa minha base DB, iniciativa DBA, a criação dessa procedure. Selecionei o script todo e vou apertar F5. Beleza, ó, comando executado com êxito. Agora eu quero executar a procedure só para vocês verem aqui o que ela vai dar de retorno. Ó. Eu vou colocar aqui um exec e o nome da procedure na frente. Vou selecionar só esse exec e vou dar um F5. Aí veja só o que ele fez. Ó. Vou puxar aqui a barrinha para cima para ficar melhor para vocês verem. Olha só, primeira coisa, a gente já pode ver aqui embaixo ó, que ele deu uma consulta concluída com erros. Beleza? Então ele executou, a gente está vendo que ele executou aqui os prints da mensagem, mas no final ele deu uma mensagem aqui que foi concluído com erro. Mas vamos ver, ó. Ele está vindo aqui printando as mensagens conforme era esperado. Estou descendo a barrinha aqui na lateral. Ó. Beleza, certinho. E aí, opa, chegou no final aqui. Olha só o que aconteceu. A última mensagem que tem aqui da execução dessa query é uma mensagem de erro. Tá vendo que ela está vermelhinha aqui? E aí, qual que é a mensagem de erro? Ele está falando aqui que foi na procedure splogjob e aí ele deu erro de divisão por zero, que é exatamente o erro que eu provoquei aqui. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o nome da procedure e nós vamos criar um job dentro aqui do SQL Server para executar automaticamente o script dessa proc. Nós vamos fazer aqui de forma manual, mas o job seria para executar de forma automática, beleza? Então nós vamos aqui ó, no SQL Server Agent. Deixa eu só atualizar aqui para vocês verem. Ó, eu vim aqui então em SQL Server Agent. Depois eu venho aqui em trabalho. Se você tiver com a versão em inglês do SQL Server, vai estar escrito job, que é o que a gente costuma falar. A gente fala job, nunca fala trabalho, tá? Sempre que você ouvir um job do SQL Server, saiba que é esse agendamento automático de execução de scripts, beleza? Veja que aqui dentro eu não tenho nada, só tenho esse aqui padrãozão que vem, que é o do syspolicy purge history, que é um default que vem quando você instala o SQL, beleza? Então nós vamos criar um novo. Eu vou clicar aqui então com o botão direito em trabalho ou job e novo job ou novo trabalho, né? Ele vai abrir essa tela para mim. Eu vou dar um nome aqui. Eu vou colocar o nome executa e o nome da procedure, beleza? Então ele vai ficar aqui com esse nome, executa e o nome da procedure.
você pode fazer igual aí também junto comigo. Agora, aqui na lateral, ó, nós temos algumas opções. Temos aqui as etapas, que são, você pode ter uma etapa que executa um script, outra etapa que executa outro script, você pode ter várias etapas ou uma só, dependendo da sua necessidade. E aqui o outro principal que a gente tem são as agendas, né, o schedule, que são de fato a configuração de quando que você quer que execute. Todo dia, a cada X minutos, a cada X horas, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, enfim, da forma como você precisar. Nesse exemplo aqui, nós não vamos ver sobre agenda. Eu vou ficar só na parte da etapa aqui, que já vai dar para mostrar para vocês o que eu quero aqui que vocês entendam desse problema, tá? Então agora nós vamos aqui em etapas, e aí eu vou clicar aqui em novo. Ele vai deixar eu criar uma nova etapa. Eu vou colocar um nome aqui para essa etapa, vou colocar etapa 1. Você pode dar o nome que você quiser. Aqui importante, ó, banco de dados. Eu vou escolher o banco de dados DB Iniciativa DBA, que é o banco que eu tenho aqui. Você pode criar no que você tem ou criar no próprio master só para você testar também, enfim, da forma que você quiser, tá? Mas eu estou tentando simular aqui o mais real, o mais próximo da realidade possível. Então, estou selecionando um banco aqui que eu criei mesmo, como se fosse o banco de um sistema aqui, que uma empresa utiliza para simular para você. Então, selecionei aqui e colei aqui a procedure. Aí eu vou colocar aqui na frente, ó, exec e o nome da proc. Lembrando que você tem que selecionar aqui o banco onde a procedure foi criada. O primeiro passo aqui atrás, lembra que eu falei que nós estávamos criando na DB Iniciativa DBA? Então você tem que pedir para executar a procedure no banco de dados que você criou ela, beleza? Se isso estiver ok, tranquilo, vai funcionar. Feito isso, vou dar um ok e vou dar um ok. O job foi criado aqui na lateral, ó. Perceba, a gente só tinha esse cara aqui, agora nós temos esse cara aqui que a gente acabou de criar. E aí o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito sobre ele, iniciar job ou trabalho na etapa. Vou clicar aqui nessa opção e ele vai executar e vai dar mensagem de erro. Ó, ele falou aqui que ele executou o status erro, beleza? Então vou dar um fechar aqui e agora eu vou clicar com o botão direito nele de novo e tem uma opção aqui ó, chamada exibir histórico. Você clica nela junto comigo e aí ele vai aparecer essa janela aqui que é o detalhe do erro, do que aconteceu. Ou se ele tivesse apresentado sucesso, ele ia trazer a mensagem aqui também. Nesse caso ele está vermelhinho aqui porque ele deu erro, a gente já viu que ele apresentou erro e sabe inclusive o porquê que deu erro. É por conta da divisão por zero. Quando eu vou expandir aqui a linha, né, que mostra onde deu erro, ele vai me aparecer aqui o detalhe, eu vou selecionar esse detalhe, e aí note que aqui embaixo ele vai aparecer para mim todo o detalhe do erro, de tudo aquilo que foi feito dentro do script, até a mensagem de erro, enfim, tudo que aconteceu ali é para aparecer aqui. Só que lembra que a gente está escrevendo 100 vezes aquela mensagem, até que depois deu erro? Olha só o que acontece aqui. Ele logou aqui para mim, só que perceba que ele começou aqui com a mensagem do Brasil Hexa 2022, continuou escrevendo, como já era esperado, e aí no meio do processo ele corta o texto aqui, ó, e só fala a etapa falhou. E aí imagina no dia a dia, você com o job de um cliente, onde ele vai gerar várias mensagens, como essa, por exemplo, que eu coloquei aqui do Brasil Hexa, mas vai gerar mensagem lá da execução daquele scripting específico, uma mensagem customizada, enfim. Só que gera tanta mensagem que lá no final, quando apresentou erro, a imagem aqui que a gente está vendo agora, né, essa descrição do log, não contém ali a mensagem de erro, porque não coube, estourou ali o tamanho que ele consegue exibir. E aí, o que causou o erro agora? A gente sabe que foi a divisão por zero, mas e se a gente não soubesse? Como que a gente ia saber onde que a gente tem que olhar para resolver esse problema? Não tem como nesse formato, mas é agora que eu quero te ensinar uma forma de conseguir contornar essa situação. O que nós vamos fazer? Eu vou fechar aqui, eu vou voltar lá no job, você dá 2 cliques sobre ele, ele vai abrir de novo aqui a telinha de configuração dele. Eu vou voltar lá na etapa e agora, ao invés de clicar em novo, como eu já tenho a etapa aqui, eu vou dar 2 cliques sobre ela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa opção aqui, ó, avançado, beleza?
Vamos lá, clica aqui em avançado. E aí nós temos uma opçãozinha aqui, que é o arquivo de saída. O que isso significa? Que eu quero que o resultado, o output, né, a saída, o retorno dessa etapa aqui, que vai executar dentro do meu job, eu quero que seja despejado em um arquivo. E aí, nesse arquivo, em tese, a gente não vai ter limite, beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vou selecionar uma pasta aqui no meu computador, você pode selecionar uma outra pasta qualquer aí no seu também. Selecionar aqui, vou colocar aqui log job, o nome do arquivo. Ele vai ficar aqui, ó, o caminho de saída com o nome do arquivo que eu quero, vou dar um OK. OK de novo, e agora eu vou executar novamente o job. Ele vai apresentar a falha de novo, vou ver o histórico dele aqui, botão direito, exibir histórico. Ele apresentou falha de novo, se eu venho aqui, ó, ele continua da mesma forma. Deixa eu aumentar aqui. Pela tela, ele continua com o mesmo problema. Ó. Ele corta aqui na mensagem Brasil Hexa 2022 e eu ainda não sei o que causou o problema. Mas, como a gente mandou ele gerar o output também naquele arquivo agora, a gente pode ir lá na pasta. Ó, eu estou na pasta aqui, estou com um arquivo aqui. Tem um arquivo aqui, ó, log job. Vou clicar com o botão direito nele, abrir com, e vou selecionar o bloco de notas. Vou dar um OK. E olha só que bacana que aconteceu aqui. Ele me deu todo o output do job, e aí agora vamos tirar a prova aqui. Vamos lá para o final. Ó. Tá vindo para o final. E, opa, chegamos aqui no final do arquivo. E olha só a mensagem que a gente tem aqui. Erro de divisão por zero, que era a mensagem que a gente esperava ver nesse exemplo que a gente está tendo aqui. Então essa é uma saída que você tem para quando o log do job ele está ficando muito grande e você não está conseguindo ler ele por inteiro, está cortando ali devido à quantidade de informação que está sendo retornada. Você pode salvar ele em um arquivo, porque daí ele não vai ter essa limitação e aí você consegue de fato ter o log geral ali inteiro do que está acontecendo para identificar um problema na execução do job. Além de você poder fazer isso através do arquivo, se você voltar lá no job novamente, dá 2 cliques nele, vai lá na etapa, edita a etapa, vai em avançado, tem um botãozinho aqui que chama exibir. Ó. Se você clicar aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai abrir o arquivo para você não ter que ir até a pasta, é um facilitador. Você pode ir no arquivo direto e mandar abrir com o bloco de notas, ou você pode vir aqui no job e dar um exibir, ele vai pegar o último status que foi executado aqui e vai te mostrar. Tranquilo? Então essa é uma excelente dica aí para resolver esse tipo de situação aí no seu dia a dia como um DBA SQL Server.